Graças a Deus. Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Momento de ouvirmos a voz de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 28. Versículo 16. Na minha Bíblia está na página 713. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge, não tem medo, não procrastina, não foge das suas lutas nem das suas responsabilidades. Vamos ouvir o Espírito falar nesta série sobre fé, como tomar iniciativas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, a glória, a honra e o louvor serão sempre dados ao único e ao soberano Deus. Eu te louvo por podermos estar aqui reunidos como família do Senhor, povo do Senhor, noiva de Cristo. Estamos reunidos em teu nome para celebrar o nosso culto racional, oferecer-te o nosso sacrifício vivo, santo e agradável, para dizer o quanto nós te amamos, Deus, de todo o coração, com as forças, alma, entendimento, e dizer-nos: Senhor, fala-nos neste dia, ensina-nos a tomar iniciativas poderosas em Deus, em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, aqueles que são meus filhinhos em Cristo Jesus, são o selo do meu apostolado. Meus amados, o Senhor tem me encorajado e despertado para ensinar a igreja sobre fé, mas em particular sobre a ousadia da fé. Tenho mostrado que esta é a chave para o milagre acontecer: a ousadia, a confiança incondicional naquilo que Deus diz. E como esta é a quarta mensagem, deixe-me fazer um retrospecto do que eu tenho dito aqui anteriormente. Na primeira mensagem, eu ensinei como crer mesmo sem ver. Ensinei a igreja a obedecer mesmo quando não compreende, dar mesmo se for sacrificial, persistir mesmo quando eu não sinto, confiar mesmo que eu não entenda. Na segunda mensagem eu falei sobre fé é esperar o melhor de Deus, é saber que Deus me ama, é aguardar sempre o melhor. Na terceira mensagem, que foi quarta-feira passada, eu falei sobre tirar da nossa vida todas as dúvidas, não deixar a dúvida permear a vida. Ensinei como alargar a nossa imaginação, ensinei a sonhar os sonhos de Deus, não os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus que Ele coloca na nossa vida. E hoje, de forma intrigante e instigante, nós vamos aprender sobre a ousadia na fé quando precisamos de tomar iniciativas e decisões. Você sabe que você toma iniciativas e decisões corretas quando você está em direção com Deus,
onde está no mesmo caminhar de Deus, na vontade do Senhor. E claro, como é que nós vamos tomar iniciativas sem permitir que o medo nos domine? Então, na vida da fé, nós somos chamados diariamente a tomar iniciativas, a ter decisões, algumas regulares, outras fortes, outras audaciosas. Você se lembra, por exemplo, que eu preguei aqui durante esta série sobre Davi, quando todo o povo tremeu, o rei Saul cheio de medo, e Davi disse: eu tomo a iniciativa, eu vou encarar o gigante, eu não vou ter medo do gigante, eu sei que o poder ilimitado de Deus vai estar na minha vida, manifestado poderosamente, eu vou em direção ao gigante. Esta iniciativa de Davi. Você se recorda quando Deus mandou que o povo do Senhor passasse o rio Jordão, e Josué disse: Senhor, como é que nós fazemos? E Deus disse: põe o pé no rio, toma iniciativa. Outro personagem da Bíblia que tomou uma iniciativa poderosa foi Abraão. Abraão deixou o conforto da sua casa para ir para um lugar que ele não sabia onde era. Deus disse: vais para um lugar que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde ia, mas ele tomou a iniciativa, ele acreditou, ele foi. Então Pedro, quando saiu do barco para andar sobre a água, ele tomou a iniciativa. Jesus disse: você quer andar? Então põe o pé na água. Então, como é importante, amados, essa coisa de ser ousado, destemido, confiante, corajoso, porque a ousadia da fé é muito importante, porque todos os dias nós tomamos iniciativas, e muita gente, por não ser audacioso, por não ter ousadia, desiste. Muita gente, por não ter ousadia, recua. Muita gente que já esteve à beira de tomar posse de coisas importantes, simplesmente recuou, desistiu. Então a minha pergunta é: qual é a batalha que você está enfrentando? Qual é o desafio que você está se deparando? Qual é a oportunidade que você está vislumbrando? Qual é o próximo passo que você precisa de dar? Então, você está esperando alguma coisa que Deus faça? E talvez Deus esteja esperando que você faça algo primeiro. Dê o seu passo de fé. Então o Senhor quer que nós aprendamos a tomar iniciativas, a fazer compromissos com Ele, a dar passos de fé. E por que isto é importante? Volto a dizer, porque muita gente está adiando tomar iniciativa e dar passos de fé. E você não pode adiar mais. Você tem que fazer algo com a sua fé. A fé tem que operar, a fé tem que ser operante, a fé tem que ser viva, a fé tem que se ver na tua vida. É fácil ver quem é da fé e quem está fingindo da fé. É fácil ver quem é que é ousado e quem é covarde. Então, muitas decisões eu tive que tomar durante estes 36 anos e meio de pastor, 38 de pregador. Muitas decisões. Amado, eu vou lhe dizer, perante uma decisão, quando eu tenho consciência que é vontade de Deus, porque eu também não tomo decisões à toa, porque isso dá um errado. Mas quando eu sei que estou dentro da vontade de Deus, amado, eu me arrisco mesmo. Então, nós estamos sendo chamados nesta igreja
a fazer algo importante com a nossa fé. Tiago ensinou isto, olha só, Tiago no capítulo 2, 18 a 20 diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Você tem que mostrar a sua fé. Aí dentro de você, no seu coração, no seu espírito, há um dom, há um carisma, há uma semente que Deus colocou, o dom da fé, que você tem que mostrar com a tua fé obras. Depois ele diz no versículo 19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Então, Deus nos deu a maior arma que poderíamos ter, o maior dom que poderíamos ter, o dom da fé. E ele disse que esta fé é a mesma fé que Jesus teve manifestado. Eu sei que isto é muito intrigante, porque nós nos pomos a pensar, tudo bem, mas Jesus era Jesus, mas ele disse que repartiu a mesma medida de fé a cada um. O problema é que na maioria da vida das pessoas, a maioria das pessoas tem uma fé inoperante. Se você passar o resto da vida dizendo, apóstolo, ore por mim, eu vou orar. É minha obrigação, é meu chamado, é minha missão. Mas eu quero que você comece a usar a tua fé, a tua confissão, a tua ousadia, porque o que há diferente entre nós é que talvez eu tenha um tipo de confiança que você ainda não experimentou ter. Então, Tiago está dizendo, se a sua fé não age, se a sua fé não é vista, a sua fé fica inoperante. Significa então que a fé tem que agir. A fé exige ação, senão ela é inoperante, senão ela se torna preguiçosa, senão ela se torna surda, senão ela se torna morta. Mas a nossa fé é viva, a nossa fé é fecunda, a nossa fé é repleta de frutos. Então, e esta é então a diferença entre a fé genuína e a fé fingida. A Bíblia diz isso, que a nossa fé não pode ser fingida. O que é uma fé fingida? É uma fé maquiada, é uma fé sem resultados, é a fé que não faz nada, é a fé que é inoperante, é a fé que não toma iniciativas. É muito mais simples a pessoa dizer, ora por mim, do que a pessoa dizer, eu declaro em nome. Então eu quero que você receba a rede de pesca e não espere sempre que eu pesque por você. Você sabe por quê? Você não vive 24 horas do dia comigo. E há momentos que você está diante de uma situação e você não pode fingir que é da fé. Você não pode maquiar, não, eu acredito, mas acredito desconfiando. Então hoje eu lhe encorajo a você se levantar com ousadia, com confiança, ir em frente, avançar, ter um compromisso, pular, arriscar-se, tudo consciente de que você está dentro da vontade de Deus. Então a fé não é dizer assim, qualquer dia eu vou fazer isto. A fé é fazer, é tomar iniciativa. Amado, quantas vezes nós prometemos a Deus e depois no dia seguinte nos esquecemos? Isto é fé morta, isto é fé inoperante, isto é fé maquiada, isto é fé fingida. Então não é só dizer que eu acredito,
mas eu tenho que viver o que eu acredito. Fé é obedecer, fé é crer, fé é ir em frente. Pastor, mas como é que eu posso ir em frente? A inflação voltou. Disseram que não iam mexer nas cotações de eletricidade, mexeram. Disseram que não iam mexer nos direitos trabalhistas, mexeram. Disseram que... Pois é, meu amado, isso são promessas dos homens. Isso são projetos humanos. Pastor, mas tem uma pauta bomba. Amado, ela não vai explodir em cima de você. Contra você não vale encantamento, amado. Pastor, mas o senhor está sempre dizendo que o Brasil viverá dias muito maiores de crise. Sim, mas a crise não chegará à tua vida. Deus continua no trono, independentemente do que os homens fazem ou dizem, amado. Deus está no trono e no controle da nossa vida. Diga glória a Deus. Então, apóstolo, onde eu vou encontrar forças para tomar a iniciativa, por exemplo, em relação ao meu casamento, a minha carreira, meu futuro? Onde é que eu vou encontrar forças? Quando eu já lutei tanto, e muitas vezes nadei e morri à beira da praia, comecei e desisti, como é que eu vou encontrar força? Amado, não tenha mais medo de tomar iniciativas. Por exemplo, olha uma iniciativa importante, tornar-se membro da igreja. Você sabe que a gente que vem aqui 10, 20 anos e nunca se tornou membro da igreja? Tomar a iniciativa de se envolver no ministério. Nós temos corais, nós temos músicos, nós temos 160 departamentos na igreja. Tomar a iniciativa de começar a dizimar, a investir na obra do Senhor. Tomar a iniciativa de cuidar da sua saúde. Daqui a pouco eu vou lhe falar da maior epidemia que existe no Brasil, chama-se obesidade. Começar a tomar decisões quanto à felicidade da sua família. Tomar a iniciativa de preparar a sua vida para a quarta idade. Depois da selenitude vem a decrepitude, depois isto e depois aquilo. E há pessoas que não se preparam para essa quarta idade. Então, tomar a iniciativa de comprar o seu apartamento, a sua casa própria, a casa, o terreno, fazer uma obra, fazer um empreendimento, etc. Como é que se ganha forças para isto? Apóstolo, eu tenho que me ajudar. Como é que eu vou arranjar forças para tomar iniciativa, para me casar, se eu já passaram a minha perna anteriormente? Como é que eu vou se eu já quebrei uma empresa? Como é que... Calma, vamos aprender hoje onde vamos buscar forças para as iniciativas e as decisões. Porque às vezes a pessoa diz, então eu vou beber um energizante para eu ganhar força. Não, está aqui na palavra, está aqui. Então agora você vai ver comigo Filipenses 4,13, e aqui está a fonte onde você vai arranjar forças para tomar iniciativas na vida. Então vamos dizer todos em voz alta, diga com o apóstolo, quase tudo. Não como, gente, você está desfazendo no anjo da igreja, pô. Vamos então, diga tudo, diga mais uma vez, tudo, terceira vez, tudo posso naquele que me fortalece. Olha o irmão do lado e diga assim, tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo, 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 tudo. Tudo. Você sabe, durante a minha vida ministerial, eu tenho me agarrado a este versículo diariamente. Esta é uma promessa. Sabe, quando Deus guia alguém, Deus provê.
Mas Ele quer esta fé ousada, destemida. Quando você sabe que você está dentro da vontade de Deus, Deus quer que você siga, porque você pode tudo naquele que lhe fortalece. Vamos dizer uma vez mais, em voz alta, vamos lá. Tudo. Quem é aquele que te fortalece? Jesus Cristo. Você pode tudo ou quase tudo? Então agarre-se a esta promessa. Agarre-se a esta promessa. E claro, existem caminhos que nós vamos aprender nesta questão da iniciativa. Por exemplo, em primeiro lugar, quando você sabe que está em paz, você está dentro da vontade de Deus, obedeça imediatamente. Imediatamente. Não procrastine. Isso é veneno. Não empurre, não atrase, não dê mais desculpas, amado. Se o Senhor está te inspirando alguma coisa, se o Senhor está te encorajando a alguma coisa, seja ela na área familiar, profissional, sabe, compra da casa, realização do sonho, se o Senhor te inspirar e te encorajar, obedeça imediatamente. Imediatamente. Você sabe que a gente aqui poderia ser tão feliz e ao ano que vem, apóstolo, eu vou estar aberto a uma relação, um relacionamento. Pastor, quando me aposentar, eu vou cuidar da minha saúde. Você sabe, amado, uma verdade é inequívoca. Eu não posso lhe garantir se você vai estar aqui amanhã ou eu. Então nós temos que, Deus falou imediatamente. Estou consciente, estou em paz. Se você não está em paz é porque Deus não falou, não está nisso. Mas se você está inspirado, se a palavra lhe inspira, você está encorajado, não adie mais. Não adie mais. Obedeça imediatamente. O salmista disse isso no Salmo 119, 32 e 34. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Então, você me inspirou, Senhor, eu vou cumprir a palavra. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu vou seguir até ao fim. Dá-me entendimento, guardarei a tua lei de todo o coração, eu cumprirei. Eu cumprirei. Então, esta coisa de obedecer imediatamente e ir até o fim. Ir até o fim. Tua casa não precisa de uma reforma. Você não quer abrir uma loja, você não quer abrir um salão, o teu escritório, o teu consultório, você não quer se formar, ter um curso superior. Então, amado, siga até ao fim. Não adianta você dizer, oh, eu terminei no 2º ano de engenharia. Isso não resolve nada. Não resolve nada. Tem que ir até o fim. Pastor, eu estou construindo uma casa, já tenho parede, já fiz piso, já botei portas, já botei tudo, mas a laje estou há 8 anos para colocar. Você tem que colocar essa laje. Estou falando de laje, mas quantas pessoas começam um empreendimento, param, começam outro empreendimento, param, param. Poxa, tua casa não é obra de igreja. A obra de igreja demora 100 anos. A única que demorou 2 anos e 9 meses foi esta, né? O resto é 100 anos. Então, olha o que disse o salmista no versículo 60. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Não me detenho eu apresso-me, eu tomo a decisão, eu vou seguir, eu vou cumprir, eu não atraso, eu não procrastino. Então isto é fé, isto é confiar. Mesmo que você não compreenda, você sabe, nós temos filhos mais jovens, na maturidade é que entendemos
Às vezes você diz assim, nós em nossa casa dizemos assim: Davi, você tem que fazer isso. E ele pergunta: por que eu tenho que fazer? Porque é a ordem do seu pai, é a ordem da mãe. Mas por quê? Porque o papai está dizendo para você fazer. Filho, faça, um dia você vai entender. Eu tenho mais maturidade que você, eu sou seu pai, eu amo. Faça o que eu lhe mando, porque eu disse. E ele já entendeu, está dizendo, Nani, que ele já entendeu que quando o pai ou a mãe dizem, é para o bem dele. É assim com Deus, amado. Faça porque Deus manda fazer, porque Ele sabe mais do que você. Ele não precisa de lhe explicar nada. Faça porque Deus mandou fazer. Não simule que você não ouviu, que não entendeu. Porque às vezes, com os nossos filhos fazemos isso. Olha lá, Davi, está com os fones, ele não está ouvindo. Ele está ouvindo, mas ele finge que não está ouvindo. Então é preciso que você saiba, se a pessoa não está ouvindo é porque não quer ouvir, ela finge. Ouça, amado, Deus já lhe falou várias vezes, em algumas áreas da sua vida. Deus já disse: seja fiel, não falte aos cultos, envolva-se com o ministério, participe da igreja, seja um evangelista, seja dizimista. Então Ele já te disse: perdoa, reconcilia-te, cuida da tua saúde. Você diz assim: isto não é para mim, eu não estou ouvindo nada. Ou então diz: puxa, se o meu marido estivesse hoje aqui, é para ele. Se mamãe ouvisse, isto é para ela. Se a minha sogra tivesse aqui, essa mensagem é para minha sogra. Mas não é para a sogra, nem mamãe, papai, é para você. Então, se você fingir que não ouve, tem muito crente aí fora que finge que não ouve. Na realidade é gente que está zombando de Deus. Gálatas 6,7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ceifará, para o bem e para o mal. Se eu semear bem, eu vou colher bem. Se eu semear mal, eu vou colher mal. De Deus não se zomba. Então, amado, se você adia, se você procrastina, você está questionando a Deus. Você está questionando a sabedoria, o amor, a soberania, a perfeição de Deus. Você está duvidando se Ele tem ou não tem o melhor para você. E no fundo, todas as vezes se questiona a palavra, a pessoa está dizendo: Senhor, eu sou muito melhor do que você. Eu sou muito mais do que você. Senhor, me respeite. É isso que as pessoas dizem. Deus está falando da tua vida. Deus quer que você tome uma decisão. Ouça, se Deus está falando, é para você fazer. Não ter medo. Deus não nos desampara, é seguir até o fim. Agora, muitas vezes a pessoa ouve e simplesmente não pratica. Então, amado, o tempo em que eu dava gabinete pastoral na igreja, gabinete de aconselhamento, tinha gente que vinha eu dava um conselho, abria a Bíblia e dizia: faça assim, assim, assim. Um mês depois a pessoa voltava, eu dava a segunda vez o conselho, 3 vezes, 4 vezes, mas nunca faziam o que se orientava. Sabe quando uma pessoa sabe que tem que fazer? O anjo da igreja falou, o profeta orientou, e a pessoa: minha irmã, faça isto. E a pessoa diz: eu vou orar primeiro. Quando você vê uma pessoa diz assim: eu vou orar primeiro, é porque ela não vai querer fazer. E eu dizia às pessoas: mas eu já orei. Faça. É a palavra que diz: não, eu vou orar primeiro. Você sabe que um dia Deus disse a Moisés para ele não orar mais. Você sabia disso?
que era hora de começar a agir. Diz em Êxodo 14:15: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche, agora é a hora da iniciativa. Você vai adiar quando para comprar a tua casa? Você vai adiar quando para comprar o teu terreno? Você vai adiar quando para fazer um investimento na tua saúde? Você vai adiar quando para ser feliz? Você vai esperar o quê para empreender alguma coisa? Para começar a estudar, colocar um projeto de vida? Você vai esperar quanto tempo mais? Por que você clama, Moisés? Moisés disse: bom, eu acho que o Senhor vai fazer uma ponte sobre o Mar Vermelho, igual a Rio Niterói. Deus disse: não. Então ele vai fazer um mergulhão, igual aqui o de viaduto aqui de Cascadura Madureira, um mergulhão. Deus disse: não. Você põe o pé na água, você vai ver o que eu vou fazer. Diz que ele abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, parou as águas. Olha, Deus é do sobrenatural, amado. Então ele pode abrir as águas para a tua casa própria, para o teu carro, para o teu casamento, para a tua carreira, para os teus sonhos. Amado, os sonhos que Deus te faz sonhar. Então Deus responde às necessidades na mesma velocidade que você obedece. Senhor, até quando? Até você obedecer. Se você quer a bênção de Deus, toma a iniciativa e obedeça ao Senhor. Adiar a obediência a Deus é desobedecer. É procrastinar, é desobedecer. Minha irmã, eu já falei. Olha, eu todo o início do ano falo aqui. Espero estar sendo levado a sério. Homens, todo ano tem que fazer PSA, tem que ir no urologista. Depois dos 40 anos há um perigo grande chamado problema de próstata. Tem que cuidar da próstata. Mulher, tem que fazer exame da mama, tem que fazer Papa Nicolau, tem que fazer. Muita gente não faz. Aí às vezes vem com o exame e o médico diz: puxa, se você tem vindo o ano passado, nós iríamos debelar esse câncer já aí com... Porque a pessoa procrastina. Então não adie. Adiar a obediência é desobedecer. Então obedeça imediatamente. Segundo lugar, obedeça completamente. Não diga assim: não, isto aqui eu acredito, isto aqui é bom para mim. Não, mas isto aqui eu tenho as minhas convicções. Obediência parcial é desobediência. Olha o que diz o Salmo 119:4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Amado, é para cumprir à risca. Não é para dizer: não, este aqui eu tenho as minhas convicções. Deus disse: o casamento é um homem e uma mulher. Mas eu não acredito nisso não. Brasília está lá, os deputados estão tentando passar uma lei que família não é homem e mulher. Não é só homem e mulher. Família é o que a galera quer que seja. E você diz: não, eu tenho as minhas convicções. Eu também acho que Deus disse um homem e uma mulher, mas é porque Deus não está atualizado. Ele não foi no Barra Shopping. Se fosse, ia ver que era homem com homem, mulher com mulher, sem vergonhice, beijo na boca na frente de todo mundo. Porque são convicções que as pessoas têm. A Bíblia diz: olha, tu ordenaste, eu vou cumprir a risca. Imediatamente, completamente. A risca significa completamente. Amado, ouça, a verdade de Deus nunca muda. O que era errado há 2000 anos atrás é errado hoje. O que era certo há 6000 anos é certo hoje. Se a Bíblia diz que eu não posso mentir, há 6000 anos atrás diz: não minta, não dê falso testemunho. Hoje é verdade isso aqui.
Se Deus diz não tome o nome do Senhor em vão há 6.000 anos, hoje também é verdade. Amado, verdade de Deus não muda. A cultura muda, a opinião muda, muda todo mundo, mas a verdade não. A verdade de Deus não muda. Segundo, Deus vê coisas que nós não vemos. Ele tem perspectivas que nós não temos. Por isso é que Tiago 4, 11 e 12 diz: irmão, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, és juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, sabe, Deus tem uma perspectiva que às vezes nós estamos julgando uma situação e Deus diz: você não é juiz para julgar. E você sabe, a mais antiga e velha tentação que existe é duvidar do que Deus diz. É a mais velha tentação que existe. Não pense que a velha tentação é o adultério, a corrupção. Não. A mais velha tentação é duvidar da palavra de Deus. Você se lembra quando houve aquele problema de Adão, Eva com a fruta, né? Dizem que é a maçã, né? A fruta do conhecimento do bem e do mal. Olha lá o que diz Gênesis 3:1. A serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Olha que Satanás começou a instilar na mente de Eva: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore? Versículo de número 2. Respondeu-lhe a mulher: não, do fruto das árvores dos jardins podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, nele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse: o quê? Deus disse que se você comer você vai morrer. Esquece esse negócio de Deus, de Bíblia, de pastor. Deus disse que você vai morrer se comer. Olha, eu, Satanás, te digo, você não vai nada morrer. Duvide do seu Deus. Você não vai morrer. Deus disse que vai morrer. Amado, quando Deus diz uma coisa, cumpra a risca. Vai ser feliz, vai te dar bem, vai dar tudo certo, tem vitória. Então Deus disse que não, amado, não acredita em Deus. Depois ele disse: porque Deus sabe que no dia em que comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e também deu ao seu marido e disse: Joaquim, come. E ele disse: Maria. Mas então Deus não disse para não comermos? Sim, Deus disse, mas ora, pois, mas veio aqui uma serpente que disse que Deus estava errado, que nós cá podemos comer, que não vai haver problemas. Esta é a mais velha tentação que existe, é duvidar de Deus. Amado, duvidar de Deus é obra da serpente. O que é que Deus diz sobre sexo? Sexo seguro não é com camisinha, é com casamento. Casamento de um homem com uma mulher. Sim, apóstolo, mas eu tenho cá as minhas convicções que são contrárias à palavra, e eu me atualizo muito porque eu sigo um guru americano que veio do Himalaia. Ah, é? Do Himalaia? É, do Himalaia. Do Tibete. Duvidar de Deus é obra da serpente. Eu não tenho convicções. Eu já lhe expliquei isso várias vezes, Roberto. A minha formação é bíblica. Deus diz amém, eu digo amém. Deus diz não, eu digo não. Sim, mas a turma vai pular em cima de você. Podem pular à vontade. A vitória é minha porque eu estou seguindo a verdade. A verdade é libertadora. A mentira é aprisiona, é escravizadora. Então,
duvidar da palavra traz problemas, irmãos. Agora, se você o ama mesmo, você tem que dizer: Senhor, a tua palavra diz, eu creio. A tua palavra diz, eu obedeço. Arrisca, diga, arrisca. Arrisca. Sim, sim, não, não. Pão, pão, queijo. Ei, pão não pode comer, já vou falar sobre. É queijo simples. Pão de cenoura. Eu já vou falar sobre isso aqui. Então, Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio, reconhece em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar as tuas. Não são as minhas convicções. Aliás, eu pessoalmente não tenho nenhuma convicção pessoal diferente da Bíblia, porque isso é que eu tenho uma formação bíblica. Porque se você começa a permitir convicções humanas, você está duvidando de Deus. Quem duvida de Deus é a serpente. Eu não duvido nada. Se Deus diz que pode ressuscitar mortos, eu acredito. Deus pode fazer esse menino sair correndo aí na igreja, eu acredito. Então obedeça imediatamente. Segundo, obedeça completamente. Terceiro, obedeça com alegria, porque é isso que enche o coração de Deus de júbilo. Salmo 102 diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com choro, cara amarrada, como dizem os portugueses, de tromba, servi ao Senhor com alegria. Eu estou vendo todo mundo. Gente, já vai chegar a glicose. Espera aí. É o frio. O frio não deixa sentir alegria. Ah, está muito frio na igreja. Ora, pois. Vamos lá pensar juntos então. Servir ao Senhor com... Eu sei porque que o Bispo Celso está alegre. Ele ontem foi no Bob's e bebeu ovo maltine do Bob's. Te peguei, Celso. Te peguei. Servi com alegria. Salmo 119, 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Quem é que ama os mandamentos de Deus? Só assim dá certo, amado. Arrisca. Então obedeça com alegria, porque obedecer com alegria traz benefícios, traz recompensa, porque você ama a Deus. Amado, ouça uma coisa: sem Jesus nós não seríamos nada. Por isso é que 1 João 5,3 disse: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Não me venha dizer que é muito difícil ser crente. Muito difícil é ser pecador, amado. Isso é que é difícil. Ser crente, até as obras que nós andamos, foi Ele que preparou de antemão. Ele opera em nós o que lhe é agradável. Quer mais do que isto? Só os 3-0 do Vasco ontem. Pô, horrível, gente. Começo a me inclinar pelo Vasco, toma-lhe de 3. Mudo para o Flamengo, toma-lhe de 5. Assim não dá, gente. Não dá, pô. Então, os mandamentos não são penosos. Amado, só o amor a Deus, só quem ama a Deus faz o que Ele manda. Deus mede o nosso amor pela nossa obediência. João 14,15 diz: se me amais, quem ama Jesus diga amém. Guardareis os meus. Algum mandamento é penoso? É penoso. Deus não chamaria ninguém para apenar a pessoa, sobrecarregá-la. Ele disse: o meu fardo o meu jugo é. Quarto lugar, obedeça a Deus continuamente.
Amado, a vida de obediência é a vida inteira. Não é hoje e amanhã já não obedecer, é o resto da vida. Amado, olhe como é que o salmista disse no Salmo 119, 112: eu induzo o meu coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Eu induzo o meu coração. Você vai guardar os decretos de Deus para sempre, até ao último dia. Você sabe, 75% dos crentes não morrem no Senhor. Quando morrem, estão afastados das igrejas, estão desviados. 75%. Eles não cumpriram os decretos até o fim. Então, amado, eu pessoalmente estou determinado a obedecer ao Senhor até a morte. Eu sei que não é fácil, não é popular, mas eu vou obedecer. Então, a pessoa tem que ser totalmente dedicada, porque se você for totalmente dedicado, Deus vai fazer tudo por você, amado. Salmo 119, 33 diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, os teus decretos, e eu os seguirei até ao fim. Isso se chama fidelidade. Nós já tivemos muito, todas as igrejas tiveram muitas pessoas, foram fiéis, e um dia infiel. Foram, se desviaram, foram arrastados pelo dragão. Então, seguirei até o fim. Então hoje, nós precisamos tomar iniciativa, ser ousados, obedecer ao Senhor, à palavra. O Senhor vai te abençoar muito, o Senhor vai te abençoar totalmente. Amado, isso chama-se fé ousada. É dizer: Senhor, tu dizes, eu creio, está na Bíblia, eu recebo. Filipenses 3,16 diz: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, amado, no casamento, na família, nas finanças, no trabalho, nos negócios, obedeça. Olha, as reuniões de oração são muito importantes, porque, amado, eu vou lhe dizer, você só vai dar o segundo passo se você obedecer ao primeiro passo. Estar na reunião de oração é exatamente você fechar as brechas, é você se encorajar, você se tornar audaz, porque se você quer dar um segundo passo, você tem que dar o primeiro em obediência. Não tenha medo de ir até o fim com Deus. Olha o que disse, vamos dizer outra vez juntos, Filipenses 4,13, vamos dizer em voz alta: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, diga tudo, diga tudo, diga tudinho. Isso é coisa do português, é tudinho. Estou ensinando a igreja a ser portuguesa. Então agora temos 10 minutos finais. Para tratarmos do assunto que tanto nos é caro, que é a questão da saúde. Eu estou muito dedicado a essa questão da saúde. Eu ontem li o jornal O Globo, diz assim: população de peso. Pesquisa diz que 57% dos adultos têm excesso de gordura. A obesidade tem um salto entre as mulheres. Aqui estão as estatísticas de um problema grave que está no Brasil, que é a questão da obesidade, a questão da falta de cuidar do corpo. E eu vou precisar agora que você fique quietinho, atento ao que eu lhe vou ensinar esta manhã, porque, irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não quer habitar um corpo doente. A vida que Deus quer para nós é uma vida cheia de energia, saudável. 6 em cada 10 brasileiros estão
acima do peso, estão com obesidade. E claro que nós precisamos ser fortes no corpo, na mente, no coração, e honrar a Deus com a nossa vida, com o nosso corpo. Deus quer que você se olhe no espelho e se ame. Quando eu cuido do meu corpo, eu sei que eu estou agradando a Deus. Isto é um ato de fé. Então eu venho ensinando a igreja a fazer escolhas saudáveis, a não sabotar a sua saúde, a não comer alimentos nocivos e industrializados, porque é isso. Todas as vezes que você come alguns alimentos que eu vou lhe mostrar agora, você está elevando a sua glicose, elevando a sua insulina. Insulina alta, glicose alta, depósito de gordura. Então, estamos estudando aqui na igreja, nestas atitudes de fé, porque, irmãos, o Brasil não tem uma medicina preventiva. O Brasil tem uma medicina curativa, mas pouca gente faz prevenção nas questões de saúde. Daniel disse isso, é o plano de Daniel. Daniel foi convidado com alguns colegas para trabalhar no palácio do rei. E diz o versículo 8 e depois do 15 ao 20: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. No fim de 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência de toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência e todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles: entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, mais inteligentes do que todos os magos e encantadores que havia sobre o seu reino. O que eles fizeram? Daniel disse: eu decido firmemente não me contaminar com as iguarias. Eu vou comer tudo que é da terra e eu vou desprezar tudo que é industrializado, tudo que é empacotado, tudo que é engarrafado. Eu já vou explicar isso, o que significa. Então, eu tenho aqui, além das listas de alimentos, listas de compras que nós estamos dando gratuitamente, as estatísticas do IBGE: 6 a cada 10 brasileiros estão com excesso de peso. 60% das crianças até 2 anos comem biscoitos, bolos e colas. E a alimentação dos bebês brasileiros é tão preocupante que o IBGE diz: gente, não pode pegar uma criança de 2 anos e botar para beber Coca-Cola e comer biscoitos. Não pode. Mamadeira de Coca-Cola. Essa criança vai ter glicose, insulina alta, depósito de gordura, futuramente será um diabético. E eu tenho explicado aqui na igreja que a doença mais degenerativa e mais atroz que existe são os diabetes. Por quê? Porque diabetes é silencioso. Quando a pessoa acorda um dia, já tem pé de diabetes, já não sente os pés, já não sente as terminações, já começou a perder uma vista. E se ela for fazer um exame de sangue, vai ver que a sua glicose, a sua insulina estão lá na estratosfera. Eu estava falando com uma senhora que nos serve,
E ela me ouviu falar sobre estas questões. Ela disse: apóstolo, agora eu entendo o que se passou com o meu tio. Eu tenho um tio no hospital que comia desmesuradamente, não tinha respeito ao corpo, brincava com a sua saúde, teve infarto do miocárdio, teve AVC, teve problemas outros de circulação. Começaram a chegar os diabetes, amputou primeiro um dedo, depois 2 dedos, depois 5 dedos, depois a perna, depois a coxa, da outra perna amputou o pé, depois a perna, e está em estado mal no hospital da Lagoa. E os médicos trabalhando em cima da insulina, trabalhando em cima da glicose, e não conseguiam baixar, e ele cada vez mais fraco, porque o diabetes traz uma série de ocorrências, traz doença cardíaca, traz doença pulmonar, traz esquizofrenia, traz problemas de pele, traz problemas gravíssimos, tumores, AVC. Então foram descobrir qual era o problema. A esposa dele, às escondidas, levava todos os dias uma lasanha para o hospital. E eu disse a esta senhora: teu tio vai morrer. Então, amado, agora vamos concentrar, temos 5 minutinhos, é importante o que eu lhe vou dizer. Apóstolo, quais são os 10 piores alimentos que existem? Eu estou aqui também com as relações, tudo que eu tinha que imprimir, seguindo ciência, seguindo conhecimento. Em primeiro lugar, na lista de 10, qual é o pior alimento que você pode ingerir? Diet de qualquer cola. Gera infarto, AVC, diabetes tipo 2. Você pode trocar bebendo sucos naturais. Segundo, qualquer tipo de refrigerante. Se você beber uma latinha de refrigerante de 3,5 ml, durante um mês, você vai botar dentro do seu sangue 3,5 kg de açúcar. Açúcar aumenta a glicose, aumenta a insulina, glicose alta, insulina alta, depósito de gordura, obesidade, AVC, infarto, tumor, morte. Terceiro lugar, churros recheados com açúcar. Eu sei que você gosta, eu também. Tem que tirar da vida. Tem que tirar da vida. Quarto lugar, estou lhe dando os 10 piores. Oh, se eu quero o seu bem, não quero fazer nenhum funeral aqui na igreja. Quarto alimento pior, cachorro quente. Está vendo todo mundo? Ah, eu ia comer um agora ali fora. Amado, ouça. Cachorro quente podrão, que põe tudo, até a morte. Toda a carne é processada, gera câncer de estômago. Mas então o que é que eu vou comer? Queijo branco, blanquete de peru, que não é caro. Quinto excesso de bacon. Olha, amado, problemas cardíacos, diabetes, diminuição da insulina. Substitua os bacons pela carne de peru ou de frango. Sexto lugar, todos os salgados de batata. Batatas, esses nomes que eu não posso te falar, aquelas onduladinhas, tira da tua vida. Porque essas batatas fritas dão problemas cardíacos, câncer. Você pode comer batata doce, você pode comer aipim frito, é uma beleza. Oitavo lugar, todas as pizzas. Logo hoje que eu queria morrer, apóstolo, logo hoje, vou ter que adiar para amanhã. Ouça que ainda tem mais, hein? Pizza gera pressão alta, doenças renais, doenças cardíacas. Quando é que nós vamos comer pizza? Nunca. Mas nunca não é muito tempo, não. É nunca.
Moderação, tem gente aí morrendo por causa da pizza. 9, salgadinhos. Salgadinho, coxinhas e... Pastor, mas como é que eu vou fazer? Pipoca com pouco sal. 10º lugar, sorvete. Ei, mas a turma está agitada, hein? Olha o que eu vim trazer de bomba, hein? Você vai economizar muito dinheiro, vai ter dinheiro para dar para a obra de Deus, em vez de ficar lá no médico, na porta do médico. 10º lugar, todas as espécies de sorvete. Pô, cara, fala sério, o que vai sobrar? Sobra tudo. Tem aqui as minhas relações do que pode sobrar, sobra tudo. Olha, siga a risca, hein? Pastor, mas eu não posso comer um sorvete de frutas? Está aí, sorvete de frutas pode. Como é que chama aquele negócio que você faz para as crianças, amor? Sacolé. Sacolé é maravilhoso. Você bate manga com um pouco de creme de leite, põe no sacolé, parece um charutão, aí engolindo, engole o sacolé todo. Fruta com quê? Leite condensado, filha! Meu Deus, eu estou ensinando o povo a não morrer, minha filha, leite condensado. Então, agora quero 5 minutos. Estes alimentos são gordurosos, inflamam as placas das artérias, dão doenças vasculares. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, 5 minutos, por favor. A pior coisa depois desta lista aqui é o trigo. Amado, o trigo que nós comemos hoje, o trigo não é só pão, é trigo, é torrada, viu, torrada, macarrão, lasanha. Se você vai no mercado, tem umas prateleiras de 25 metros, você encontra tudo que é de pão e de doce e de biscoitos. Amado, o trigo que se chama hoje de trigo não é mais o trigo do tempo da Bíblia. Não é o trigo e o joio. Porque quando Jesus disse, eu sou o pão da... Porque, sabe o que eu disse? Eu tenho dito às pessoas, não coma trigo, não coma pão. Mas Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aí não dá, gente, assim não dá. Então ouça, o cruzamento que fez tantas transformações no trigo, hoje nós temos 25.000 variedades de trigo, feitos pela intervenção do homem. Então o trigo que se vende hoje não é trigo, é trigo geneticamente modificado. É um perigo para a saúde. É o cereal, ouça, é o cereal mais destrutivo que existe. É o trigo. Se você tirar as coisas de trigo, substitua por tapioca, substitua por pão de abóbora, tem muita coisa hoje na praça barata, você vai perder peso, você vai emagrecer, você vai diminuir a glicose, você vai diminuir a insulina. Porque para mim, você veja, o trigo, que é a coisa mais popular da vida, que são os pães, enfim, essas coisas todas dizem respeito ao trigo, é também a coisa mais destrutiva. Doenças celíacas devastadoras por causa de uma coisa que o trigo tem, chama glúten. Há pessoas com transtornos neurológicos, diabetes, doenças cardíacas, esquizofrenia. Amados, os efeitos destrutivos da obesidade são muito grandes. É a pressão alta, é o colesterol elevado, são as doenças cardíacas. E o que é que Deus quer que nós tenhamos? Moderação. Amor, eu aprendi com a minha esposa
Há 15 anos eu não obedeci, não. Há 14 anos ela me dizia: olha, não pode comer isto, não pode comer aquilo, não pode beber. Mas eu achava que eu, como português, tinha direito a comer pão. Muito pão. É da minha cultura, Nani. Você não pode me tirar, eu já trabalho muito. Eu não fumo, não bebo, eu tenho que comer pão. Porque eu não sabia que o trigo é o pior cereal que existe. Nós não estamos habituados a comer cevada, essas coisas. Então o pior que existe de cereais é o trigo. Então, amado, diga adeus ao trigo, porque uma pessoa que durante anos fez a ingesta de trigo tem gorduras brabas chamadas viscerais. Elas entram aqui na área do estômago no homem, né? Quando a pessoa diz assim: aquele irmão tem a barriga grande, é barriga de chope. Não é de chope, é de trigo. Ele é gordinho. Não é gordinho, tem cara de bolacha. Ele é tão simpático, mas está doente. Está doente. Então, amado, problemas no fígado, problemas de coração, problemas de tireoide, tudo isto é o resultado do glúten. Tire o trigo da sua vida. Se você tem glicose alta, você vai ser curado, porque quem está dando glicose e insulina é o trigo. E mais, e mais, e mais. Então, tira o trigo. Você sabe que há estudos que dizem que há pessoas tão dependentes do trigo, que quando tiram as coisas de trigo, as lasanhas, as massas, os macarrões, os pães, os doces, que isto tem propriedades tão viciantes, que a pessoa entra numa crise de abstinência. É como tirar cigarro, álcool ou drogas. Dezenas de enfermidades por causa do sobrepeso. Trigo é o maior supercarboidrato que existe no mundo. Eu termino com muito respeito, que eu sei que estas coisas não são levadas tão a sério, mas nós precisamos ter saúde. Nós não podemos fraquejar. Nós temos que vencer, tomar a iniciativa. Não brinque com a saúde. Porque eu às vezes venho aqui pessoas para nós orarmos e dizem assim: apóstolo, ore por mim que eu estou com colesterol alto, triglicerídeos altos, pressão alta, dor de cabeça, já perdi um pouquinho aqui da vista, me dói a coluna. Tudo isso é um composto. Ouça o que eu vou terminar. O trigo traz doenças da boca ao ânus. Você tem que tirar o trigo da sua vida. Não se contamine com o que faz mal, irmão. Tira as colas, tira os refrigerantes, tira os açúcares. Eu duvido se uma pessoa que tem sobrepeso, se tirar o trigo, se ela não emagrece em um mês, no mínimo 4 quilos. Pastor, mas eu como pão árabe. Tem trigo. Pastor, mas eu tenho um sorvete muito gostoso de tapioca. Tem açúcares e trigo. Tira, mano. Tira. Diga adeus ou adeus. Eu termino dizendo o que eu fiz. Eu resolvi ser feliz no meu corpo físico, amado. Cada vez que eu ia ao médico, o médico me empurrava um monte de medicamentos, uma caixa. Eu disse: Senhor, eu não aceito que eu, um apóstolo, um bispo, um servo do Senhor, um sacerdote, um rei, tenha que me sentar todos os dias, abrir uma caixa. Isto é para prevenir colesterol, isto é para prevenir glicose, isto é para prevenir não sei o que. Eu digo: não aceito mais. Então vai fazer 3 semanas agora, na próxima terça-feira. Eu estou radiante, a minha mente está feliz. Eu não tive mais problemas de respiração. Os irmãos que me acompanham sabem, eu ficava aqui puxando o ar, não conseguia respirar. Sabe por quê? Eu disse não ao que me estava matando. Pastor, o senhor não gosta de um sorvete? Adoro. Não, continuo adorando. O problema é que eu continuo. Então eu disse: eu vou ter um estilo de vida inteligente baseado na alta ciência. Está aqui.
Está aqui. Eu passei a me respeitar. Eu não quero ser da fé e ser um doente. Eu não quero ser da fé e dizer: olha, estou com as minhas placas todas as minhas artérias aqui entupidas de tanto trigo, tanto açúcar, tanto bolo, tanto biscoito recheado. Pastor, o que é que o senhor fez em casa? Tirei tudo. Sal só grosso, ou do Himalaia. Acabei com o sal fino. Óleo tirei da minha casa. Só manteiga ou azeite. Ou banha de porco, se você quiser, que é melhor. Amado, fui nas torradas, porque a pessoa diz: mas é só uma torrada, apóstolo, 20 por 20. Duvido que você coma só uma torrada. Você come uma de cada vez. Fuja do trigo, fuja da doença. Seja um homem de fé. Pesa-se hoje e me conta daqui a um mês quem é você. Assim seja, assim diz o Senhor. Vamos ficar de pé, bispa. Lá no balcão administrativo você pega a lista dos alimentos, a lista das compras. Todo mundo alvoroçado. Se você tocar em algum trigo, vai ouvir a minha voz. Não! E não vai dormir esta noite. Ai, Jesus. Glória a Deus. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque saímos daqui preparados, Senhor, para termos iniciativas de sermos mais saudáveis, Senhor, de sermos pessoas melhores todos os dias, Pai. Pai, dá ordens aos teus anjos que nos levem a todos em paz, livra-nos do mal, porque nós cremos que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Saia daqui feliz, porque você acabou de aprender a ser saudável e confiar ainda mais em Deus. Graça e paz.